O líder da China, Xi Jinping, previu que o mundo não voltará a ser o que foi no passado e defendeu ações coordenadas da comunidade internacional para combater o coronavírus e se adaptar à realidade pós-pandemia. O problema do mundo pode ser resolvido, mas não por países isoladamente, disse ele nesta segunda-feira, durante o pronunciamento no primeiro dia da versão virtual do Fórum Econômico Mundial em Davos. O líder da ditadura comunista chinesa recordou que 2020 foi tomado pelo surto e que a economia de todo o globo entrou em recessão profunda, menos da China. Isso ele não lembrou. O ano também foi marcado, de acordo com ele, pela coragem das pessoas em todo o mundo e, apesar disso, ele fez um prognóstico negativo. A pandemia está longe do fim. Ela se mostrou tão útil, né? Xi Jinping comentou que os problemas enfrentados pelo mundo hoje são complexos e novamente criticou ações isolacionistas. A história está mudando rapidamente. Cada escolha, cada movimento feito hoje moldará o futuro do mundo, previu. Por isso, segundo ele, a humanidade não pode aprender da maneira mais dura. Não podemos dividir o mundo, disse. Depois do pronunciamento de Xi Jinping, o fundador do fórum, Klaus Schwab, exaltou a decisão da China de ser parte ativa no combate à Covid-19 e também elogiou o viés do presidente voltado para a ciência e tecnologia, além de aplaudir a sua fala sobre a necessidade de leis internacionais. Só um mundo e só um futuro em comum, frisou o alemão. Schwab é autor de um livro chamado The Great Reset, que tem dado a tônica dos globalistas. Trata-se do velho sonho de um governo mundial controlado por tecnocratas sem voto, impondo regras de cima para baixo. Seria o fim da soberania nacional dos países. Para esses globalistas, fazer uma aliança com o imperialismo chinês para cumprir esse objetivo é um preço aceitável a ser pago. Eles acreditam que é possível domar o dragão chinês, extrair frutos econômicos de uma globalização administrada, controlada, mas é um pacto com o diabo. O regime chinês tem outras intenções. O apreço dessa turma toda pela democracia e pelas liberdades individuais é quase inexistente, nulo. Desde que os bilionários possam ficar ainda mais ricos e concentrar mais poder, tudo bem. Por que deveriam escutar o que esses deploráveis que votam em Trump, Bolsonaro e no Brexit pensam? Por que se importar com as suas opiniões tacanhas? Melhor usar logo as Big Techs para calar essa gente tosca, obscurantista. Por isso vemos jornalistas cosmopolitas aplaudindo a censura e passando pano para o regime chinês. É um misto de grana e ideologia. No curto prazo, enxergam uma estratégia para barrar a concorrência e resgatar a velha hegemonia da imprensa antes da bolha estourar com as redes sociais. Mas no longo prazo estão alimentando um monstro. É uma estratégia incrivelmente destrutiva para uma profissão que depende da liberdade de expressão, mas os jornalistas que hoje dominam as redações não pensam no longo prazo e não se imaginam censores, resume John Tierney, do City Journal. Com essa postura, a mídia segue perdendo credibilidade e falando apenas para a patota da bolha. Guzzo, falando sobre o caso brasileiro em que as redações decidiram ser os centros de resistência ao governo fascista, comentou: a consequência inevitável dessa postura é a progressiva transformação da mídia num produto de baixa utilidade, como nas seitas religiosas dedicadas a pregar para os convertidos, sua matéria-prima é a fé, satisfaz o público interno, mas fica nisso. A luta de classes nunca esteve tão escancarada. De um lado nós temos o PCC, os globalistas e os seus simpatizantes na imprensa. Do outro lado, nós temos os líderes nacional-populistas oferecendo um foco de resistência a esse governo mundial. Será que os nacionalistas vão conseguir resistir com a China exercendo tanta influência, tentando comprar todo mundo ou intimidar quem não está à venda? O Brasil mesmo foi feito de refém na questão dos insumos da vacina. E o presidente Bolsonaro precisou elogiar a sensibilidade
do regime chinês. Nós sabemos não se tratar de sensibilidade coisa alguma, mas também sabemos que Bolsonaro deve ser pragmático com o nosso maior parceiro comercial. Curiosamente, era o que a mídia cobrava dele, mas agora reclama da nova postura. Então, o Bolsonaro está errado quando se afasta da China ou quando negocia com a China? É isso? Perguntou de forma retórica Leandro Ruschel. E sabemos que é isso. Ele, por ser um nacionalista, estará sempre errado, pois os globalistas não aceitam outra postura além da subserviência plena, total, a bajulação, aquela postura que podemos notar em João Dória e Rodrigo Maia, que mais parecem despachantes do regime chinês no Brasil. A agenda da ONU 2030 segue a todo vapor. O Great Reset vai em frente, usando como pretexto a pandemia, o aquecimento global, qualquer problema real ou imaginário que afete o mundo todo e sirva para uma solução global. Eu não consigo ser otimista ao ver esse embate de ideias, porque são contraditórias demais, inconciliáveis. Como eu acredito num ímpeto humano natural pela liberdade, eu acho que se os globalistas forçarem demais a barra, haverá uma forte reação do outro lado. Se os chineses e os globalistas vencerem essa guerra, seremos todos uma província chinesa, sem liberdade. Mas antes disso, eu duvido que os nacionalistas entreguem as suas liberdades de bandeja.